Uma boa noite e a paz do Senhor a todos. Irmãos que estejam do outro lado, sejam muito bem-vindos a este vídeo, a esta palavra. Nós vamos ler aqui o capítulo 6 de Ezequiel. Ezequiel 6, que está dizendo, no verso 1, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás, monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros, aos vales, e eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares, quebrado as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos transpassados diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, as vossas imagens do sol seja cortada e desfeita as vossas obras, e os transpassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Amém? Palavra maravilhosa aqui de Ezequiel, onde está falando do que, irmãos? De idolatria. O problema, irmão, de idolatria é um caso muito sério. As pessoas não fazem ideia do que isso. Qual o problema de tudo isto? Essas coisas que muitas vezes a pessoa termina se prostrando diante de uma imagem, de uma idolatria, onde ele vai trazer maldição. Ele vai trazer maldição para ele e também para a sua família. Irmãos, sempre quando existia um fracasso na história da providência de restauração, no passado, no Velho Testamento, muitas vezes Deus tinha que permitir que viesse uma assolação, que viesse um problema muito sério, porque o fato da pessoa se prostrar diante de uma idolatria é uma coisa tão séria. Ele não sabe que por detrás da idolatria tem um demônio, seja o que for. Quando você lê lá em Êxodo 20, acho que 4 ou 5 em diante, está dizendo, a coisa é muito grave, irmão. Essas coisas são muito graves, porque quando se diz respeito a estas coisas, a Bíblia diz lá em Êxodo, que Deus ele diz assim, visitarei a maldição dos pais nos filhos da 3ª e a 4ª geração. Você vê que quando aquele povo começou a ser idólatra, na época de Judá, Deus permitiu que viesse uma nação estrangeira por causa do problema de idolatria. Então, idolatria é uma coisa muito séria. Às vezes tem muitas igrejas por aí
que se prostra diante de uma imagem, seja ela qual for. Agora, você não tem ideia quem está por detrás da imagem. Esse é o problema. Isso é um problema muito sério. Muitas vezes as pessoas começam a carregar maldição. Começa a carregar maldição. Você vê que o próprio Abraão, quando ele fez uma coisa errada, Deus falou para ele que o descendente dele seria escravizado por 400 anos, por causa de uma atitude errada que foi feita. 400 anos de escravidão. Por isso a coisa é muito grave, irmãos. E tem pessoas que não têm um nível de consciência para entender que aquilo é uma coisa séria. A Bíblia é muito clara lá em Êxodo 20, que quando a pessoa vai por esse lado, ele acarreta uma maldição tão grande, mas tão grande, que muitas vezes Deus tem que permitir que a pessoa pague o preço. Quantas pessoas hoje não fazem a mesma coisa? Agora, nos tempos modernos, na era da internet, na era da tecnologia, quantas pessoas não fazem isto? E não tem a mínima consciência do erro e da gravidade que isso acarreta para ele e para os seus descendentes. Como diz a Bíblia, visitarei a maldição da terceira à quarta geração. Então se torna algo muito grave nas nossas vidas, irmãos. Por isso, vocês têm que rever certos conceitos. Não vai na onda porque o fulano falou, o ciclano falou, que não sei quem falou também. Não caia nessa. Ah, tá na moda. Não tem negócio de moda, não. Depois que você morre, o inferno espera você. O inferno te espera. Então, por isso que é importante observarmos para onde a gente está indo, qual é a direção. Será que nós estamos na direção de Deus, na direção de Jesus Cristo, nas nossas vidas? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você já creu em Jesus? Você já se batizou? A Bíblia diz que se você não crer e não se batizar, irmãos, você é uma pessoa condenada. Então, se você está envolvido com essas coisas de idolatria, de imagem, essas coisas, começa a rever os seus conceitos. Começa a rever. Porque isto é algo muito sério. Aqui está dizendo: e serão assolados os vossos altares, quebradas as vossas imagens do sol, derribarei os vossos transpassados diante dos vossos ídolos. A coisa é muito séria. Ela é tão séria que é até trágico, de tanta seriedade. Uma vez uma pessoa contou um testemunho que uma determinada pessoa fez um pacto com uma pessoa, um ídolo, né? Que é santo, que o pessoal diz ser santo. Mas esse testemunho deu o que falar. Porque aí chegou uma pessoa que é uma pessoa cristã, que entende o trabalho de Deus, quando viu aquilo ali, tem certeza que você pediu algo de um milagre para essa imagem? Sim, eu fiz isso. Você não sabe o que você fez. Se ele realmente é isso tudo, vamos ver se ele quebra. Aí eu falei assim,
ele deixou cair. Se ele não quebrar, ele é santo. Mas se ele quebrar, ele não é santo. E foi exatamente o que a pessoa fez, e aquela imagem quebrou, né? Porque se fosse santo, os anjos viriam, né? E não permitiria que quebrasse, que acontecesse isso. E no entanto aconteceu. Então, muitas vezes, por detrás ou dentro daquela situação oca que tem aquela imagem, ali tem um demônio muitas vezes, irmãos. E quando você prostra para aquela imagem, você não está prostrando para aquela imagem propriamente dita. Você está prostrando para uma coisa que você desconhece, que está lá no oculto. Você está adorando aquilo que você não sabe. Aí é que vai vir um problema para você e também para os seus descendentes. É essa a grande questão. Aí aquela pessoa não conseguiu o milagre que ele estava tanto esperando. Mas aí quando ele se converteu e pediu em nome de Jesus, o milagre aconteceu. Então muitas vezes não é dessa forma como muitos imaginam, às vezes por inocência ou por falta de entendimento, a pessoa termina indo por esse caminho. Mal sabe ele que ele vai trazer o quê? Maldição para a vida dele e também para os seus descendentes. Essa é aqui a grande realidade. Por isso que muitas vezes, quando tinha esse problema no Velho Testamento, Deus permitia que a pessoa fosse destruída. Porque o que você vai ver, o que você vai receber de um demônio? Nada. Só maldição. Só maldição. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, e passou-se 40 dias, foi feito um bezerro de ouro. As pessoas começaram a adorar um bezerro de ouro. E quando as pessoas começaram a adorar aquele bezerro de ouro, Deus abriu a terra e aquelas pessoas foram destruídas. Por causa disso, a providência se prolonga muitas vezes, por causa dessas coisas malignas que são feitas e que as pessoas não têm consciência. Acham que é certo, mas não é. Só que ele só vai ver esse problema muitos anos depois. Muitos anos depois. É o que acontece nas nossas vidas. Então é melhor rever os conceitos, irmãos, para que não entre numa grande mentiraiada, numa situação de dificuldades, trazendo problemas sérios de maldição para a sua família. Para quê? A troco de quê? Vamos adorar a Deus em espírito e verdade. É a melhor coisa que a gente faz. Vamos aceitar Jesus. É a melhor coisa que a gente faz. Amém? É apenas uma pequena palavra de reflexão para dar um entendimento sobre a questão de idolatria. Irmãos, quero pedir que dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe a mensagem para outros irmãos. Amém? E que Deus possa abençoar poderosamente.